Vanderlei Luxemburgo indicou um lateral paraguaio para o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e comenta também a respeito do Palmeiras, que está buscando volantes bem menos famosos do que os especulados. Já no Flamengo, o boato do dia diz respeito à possibilidade de Pedro ir parar no Tottenham da Inglaterra. Quero falar ainda sobre a SAF do Galo, com números bem menores do que aqueles que a gente imaginava. Tem também informações sobre o futuro de Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras e especulado em clubes brasileiros. Tudo sobre o 9 do Vasco depois da saída do Pedro Raul. Já Matheus Pereira cada vez mais perto de se tornar jogador do Grêmio, ou melhor, do Cruzeiro. Tem as últimas do mercado, com informações do Grêmio, do Internacional, do seu time do coração, tem muita coisa legal. Antes de passar todas essas notícias, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, estou colocando na tela jogos dessa quarta-feira na Sula com os meus palpites para te ajudar na hora H. Botafogo e Patronato, na ida a vitória do Botafogo por 2-0, imagino que no Rio Botafogo também vença. Emelec Sporting Cristal, time equatoriano venceu o peruano fora de casa por 1-0, em casa também deve vencer. Já São Lourenço e Independente Medellín, comentei esse jogo na semana passada no Paramount e vou comentar de novo a partir das 9 da noite. Estou apostando minhas fichas na vitória do São Lourenço, que já venceu na Colômbia por 1-0. Para participar na 1xBet e aproveitar essas dicas, super fácil, você vai clicar nesse link, vai fazer o link está no comentário fixo. Clica lá, faz seu cadastro e na hora do depósito, não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor daquilo que você colocar. Combinado? Boa sorte, vem se divertir comigo. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Malcom. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que o Al Hilal tem a intenção de contratar o Malcom, ex-jogador do Corinthians, hoje no Zenit. Quem está cuidando dessa negociação é Jorge Jesus, o técnico português ex-Flamengo, que dirige o Al Hilal, pediu a chegada do Malcom. E a especulação dá conta de que o brasileiro pode faturar 8 milhões de reais por mês, caso se mude para o futebol saudita. Já Pedro Raul se despediu dos companheiros de Vasco. Nessa quarta-feira já retirou os pertences lá do CT do clube e tem viagem marcada para o México, onde vai passar por exames médicos para assinar contrato com o Toluca. Para completar o giro de notícias, contar que Bruno Lage teve seu nome publicado no BID e fica à disposição, deve se sentar no banco de reservas para comandar o Botafogo pela primeira vez, logo mais contra o Patronato, jogo da Sul-Americana. O Grêmio está de olho no centroavante Diego Valência, centroavante, 23 anos de idade, chileno da Salernitana. Você sabe que o Grêmio perdeu recentemente o Diego Souza e pode ficar também sem a possibilidade de continuar com o Luizito Soares, que está forçando a barra para o Inter Miami. Recentemente o Diego Costa foi oferecido ao Grêmio, o Grêmio descartou por causa do comportamento e aí pode surgir a oportunidade para o Valência. Por falar em atacante do Grêmio, contar que Iturbe já teve seu nome regularizado. Atacante paraguaio de lado de campo, deve estrear no final de semana, sábado, contra o Atlético Mineiro em jogo do Campeonato Brasileiro. A saideira do giro de notícias é do Internacional. O Colorado anunciou a contratação de Bruno Henrique, volante de 33 anos de idade, ex-Palmeiras, Corinthians, estava no Al Ittihad. Ele chega sem custos, mas vai ganhar, entre salários, direitos de imagem e luvas, 750 mil reais por mês. Bora falar sobre o Cruzeiro e a negociação com Matheus Pereira. O martelo ainda não foi batido, ainda não há assinatura do contrato, até por isso o Cruzeiro toma todas as precauções possíveis. Até porque negociar com os sauditas é sempre complicado, mas existe enorme otimismo de que ainda nessa semana o martelo possa ser batido e o Matheus Pereira seja anunciado como reforço da Raposa. Seria a maior contratação da era Cruzeiro, desde que o Ronaldo Fenômeno comprou o clube e o transformou numa sociedade anônima do futebol. As tratativas com o Al Hilal indicam um empréstimo de uma temporada, com a possibilidade de compra no fim desse período. Matheus Pereira, que tem 27 anos de idade, havia sido comprado pelo Al Hilal por 18 milhões de euros. Importante contar que em Minas Gerais a especulação é de que Ronaldo Fenômeno abriu os cofres e vai pagar cerca de 1 milhão e 100 mil reais por mês ao Matheus Pereira. Esse número não foi confirmado pelos dirigentes cruzeirenses. A tendência é que o Ronaldo tenha ajuda de um parceiro para quitar parte desses vencimentos. Hora de falar sobre o Vasco, muitas movimentações, e a principal especulação da quarta-feira dá conta de que Abel Hernandes, ex-centroavante de Fluminense Internacional, está na mira do Vasco.
Vasco busca um centroavante, até porque perdeu o Pedro Raul. Esse uruguaio de 32 anos de idade, que atualmente joga no Peñarol, foi consultado e existem conversas. Com a camisa do Peñarol, onde chegou no início do ano, foram 19 partidas e 9 gols marcados. Ele esteve nas últimas 2 temporadas no São Luís do México, também já defendeu o CSKA, o Hull City, o Palermo, além dos clubes brasileiros que eu já citei. Além do Abel Hernandes, o Vasco ainda está envolvido em várias outras negociações. A transferência do Jefferson do Atlético Goianiense para o Vasco deve ser sacramentada nessa quinta-feira. O Atlético tem jogo nessa noite, até por isso ficou combinado que o martelo vai ser batido na quinta, empréstimo até o fim do campeonato estadual. O Vasco paga uma quantia e fica com a possibilidade da compra. O Atlético já deixou claro que só vai liberar o jogador por empréstimo assim que a grana desse empréstimo cair, preocupado com a fama de mal pagador do Vasco. Além do Jefferson, o Vasco também tem negociações com o Red Bull Bragantino para fechar com o Praxedes. Se tem gente chegando, tem gente saindo. Galarza e Carabarral não fazem parte dos planos do Ramon Dias, o novo comandante vascaíno, e devem ser negociados em breve. Hora de falar sobre a SAF do Atlético Mineiro. Nessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Galo será convocado para uma reunião onde vai definir se topa ou não a transformação do Atlético numa sociedade anônima do futebol, o mesmo caminho adotado por Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre outros. Com a aprovação de pelo menos 273 conselheiros, o processo vai ter continuidade e o Atlético vai se transformar numa SAF, tendo 75% das suas ações repassadas para investidores. Entre os investidores, Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e outras famílias atleticanas com bastante poder aquisitivo. Só queria chamar atenção para um ponto. Enquanto o Atlético negociava a venda da SAF para o Peter Grieve, aquele investidor americano que acabou ficando de fora por não ter conseguido recursos, o Galo pedia 1,4 bilhão de reais por 51% dos direitos das ações da SAF. Agora, o negócio está sendo fechado com a família Menin, com outros investidores, por 913 milhões de reais, com um repasse de 75%. Reparem como o negócio ficou muito mais barato, de 1,4 bilhão por 51% para 913 milhões por 75% das ações. Estou muito curioso para saber as explicações dos dirigentes do Galo, acho um tema extremamente relevante. Hora de falar sobre o Corinthians e a indicação de Vanderlei Luxemburgo. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians está negociando a contratação de Alan Rodrigues. Trata-se de um lateral esquerdo, paraguaio de 22 anos de idade, revelado no Cerro Porteño, com passagens pelas categorias de base da seleção nacional e que pertence desde o início desse ano ao Rosário Central da Argentina. 25 jogos, 1 gol e 5 assistências no futebol argentino, muita qualidade com a bola nos pés, bom cobrador de falta e tem evoluído também defensivamente. Busca por um lateral tem a ver com a situação do Fábio Santos, que tem contrato só até dezembro e não tem conseguido jogar no mais alto nível. É bem verdade que as prioridades no Corinthians eram de um zagueiro e de um volante, não sei como é que entra esse lateral esquerdo na história. Só para completar sobre o Alan Rodrigues, se você não conhece, contrato com o Cerro Porteño, ou melhor, com o Rosário Central, até 2025, avaliado no Transfer Market em 2 milhões e meio de euros ou 13 milhões de reais. Estou esperando ainda uma resposta de um dirigente do Corinthians para confirmar essa negociação ou não. Assim que a gente tiver essa confirmação, eu volto para contar para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o futuro de Gustavo Scarpa, ex-meio atacante do Palmeiras, que vira e mexe é especulado por aqui. Já o colocaram de volta no Palmeiras, no Flamengo, agora estão falando em Botafogo. A situação do Scarpa é a seguinte: ele tinha contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro do ano passado, se mudou de graça para o Nottingham Forest. 6 primeiros meses não foram bons no futebol europeu, ele foi muito mais reserva do que titular no time que brigava contra o rebaixamento e conseguiu se manter na primeira divisão. Não está sacramentada a permanência do Scarpa no Nottingham Forest, mas dá para cravar que ele não voltará ao Brasil. Em meio às sondagens, o meio atacante descartou o retorno. Ele disse que demorou muito tempo para conseguir a transferência para o tão sonhado futebol europeu e pretende ficar por lá mais tempo. Ainda que o Nottingham Forest não tope ficar com ele e prefira emprestá-lo, o Scarpa vai preferir jogar por empréstimo em outro clube do futebol europeu do que voltar ao futebol brasileiro. Eu acho absolutamente normal. Enquanto ele não resolver esse problema, essa vontade de estar no exterior, natural que fique por lá. Clubes brasileiros interessados no Scarpa vão precisar esperar mais um tempinho. Caberia no seu time do coração? Se sim, use o espaço para comentários e digo, porque se não, também estou curioso para saber o que você pensa, beleza?
Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem novos alvos para a função de volante. Mas esqueça aqueles nomes mais robustos, grandes, de qualidade. Jean Lucas foi para o Santos, Matheus Henrique deve continuar no Sassuolo, o Wallace não vai sair da Udinese a menos que vá para um clube maior do futebol italiano. Também falaram em Fernando do Sevilha, o Wendel do Zenit. Os nomes da pauta nessa quarta-feira são bem menos famosos. Aníbal Moreno, volante de 24 anos de idade, argentino do Racing. O nome dele foi revelado pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, que assegura que o Palmeiras já fez um início de negociações com o Racing para tentar comprá-lo. Titular absoluto do clube argentino, 22 jogos, 3 gols e 2 assistências nessa temporada, revelado no News Old Boys, com passagens pela seleção argentina de base, no Sub-20 já disputou o Mundial e o Sul-Americano da categoria. Já em Campinas, o jornalista Lucas Rossafa trouxe a notícia de que o Palmeiras sondou Léo Naldi. Já ouviu falar? Volante titular absoluto da Ponte Preta, contrato até 2025, um dos jogadores que mais se destacaram nesse ano na equipe de Campinas. Ponte que jogou a Série A2 do Campeonato Paulista, conseguiu seu retorno para a primeira divisão e disputa agora a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mais ameaçado do rebaixamento do que brigando pelo acesso. E é nesse contexto que o Léo Naldi surge como uma alternativa, seria comprado por algo na casa dos 8 milhões de reais. Vale a lembrança de que um dos 2 reforços contratados pelo Palmeiras nesse ano veio de Campinas, trata-se do Richard Rios, comprado do rival Guarani. Você gosta do Léo Naldi? Como pensa essa estratégia do Palmeiras de buscar jogadores bem menos famosos do que o seu concorrente, no caso o Flamengo? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. E a notícia que vem do jornal ou do site britânico Independent, que afirma que Pedro, do Flamengo, é uma das possibilidades para o lugar de Harry Kane. O atacante titular da seleção inglesa pode trocar o Tottenham pelo Bayern de Munique e as negociações estão acontecendo. E se de fato avançarem, o Tottenham vai precisar buscar um centroavante e um dos nomes especulados, cogitados, estudados pelo Tottenham é do centroavante do rubro-negro. Pedro, que já teve uma passagem não tão bem sucedida na Fiorentina, embora tenha vivido ou convivido com uma contusão, isso poderia amenizar o fato dele não ter feito sucesso. Pedro, que recentemente descartou por completo a possibilidade de jogar na Arábia Saudita. Ele só sairá do Flamengo para jogar em um clube grande do futebol europeu e certamente o Tottenham está nessa galeria. Não há informação sobre tratativas, sobre negociações, nem valores. É só um primeiro esboço, uma informação de que se o Harry Kane deixar o clube, o Pedro pode entrar nessa lista. Ainda sobre Flamengo, surgiu nas últimas horas uma informação no GE dando conta de que o Zenit já topa negociar o Claudinho. Muita gente já entendendo que o negócio está sacramentado, está fechado, não é por aí. Só para vocês entenderem, o que o Zenit concordou é em continuar conversando com o Flamengo, embora ainda não exista uma proposta formal, oficial, na mão do Zenit. A primeira oferta de 15 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos já foi recusada. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve, a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!